Fala, minhas crianças, estamos chegando sexta-feira, quarto episódio do A Base Vem Forte. Isso mesmo, conseguimos chegar ao quarto episódio. Já falamos do Vitória, já falamos do Grêmio, o último falamos do Palmeiras. Chegou a vez de falar do Galo doido, do Atlético Mineiro, mano. Montei uma seleção do Galo e aí vou falar para vocês aí. E aí quero a opinião de vocês aí sobre o que acharam desse time, se o time é bom, se o time é fraco, se foi o melhor dentre os outros três, se está ali na média ou alguma coisa do tipo. Vamos lá, antes de mais nada, deixa o seu like, compartilha esse vídeo, mano, vamos fazer aquele esquema de mandar para um amigo, vamos subir um pouquinho mais esses inscritos e conto claro com cada um de vocês aí. E sem enrolação, bora falar do galão da massa. Começando o time do Atlético. Pro gol, ele, mano, Diego Alves. Malandro, Diego Alves revelado no Galo em 2005. Depois foi pro futebol espanhol. Inicialmente pro Almeria e aí depois chegou no Valência. Lá no Valência ele conseguiu status de um grande goleiro, conseguiu destaques. É o cara que mais defendeu o pênalti do Messi, mas não parou só o Messi não. Já defendeu o pênalti de outros grandes craques do futebol mundial jogando lá no Valência. Veio para o Flamengo, se tornou um dos líderes da equipe rubro-negra e é um dos capitães do Flamengo. E ele foi revelado na cidade do Galo. Para a lateral direita, Marcos Rocha. Outra grande revelação do Galo. Marcos Rocha jogou muito na equipe do Atlético, estava naquele time campeão da Libertadores, chegou a ser convocado para a seleção brasileira e aí em 2018 saiu do Galo e foi para o Palmeiras. Quando ele estava no auge no Galo, eu achava que o Marcos Rocha tinha mercado na Europa, acabou não rolando. E aí ele acabou ficando por aqui, mas está muito bem no Palmeiras, também conseguiu o título de Libertadores, outros grandes títulos ele também conquistou na equipe verde Parque Antártica, o Marcos Rocha. Para a lateral esquerda, o grande problema dos times que a gente vem montando. Chiquinho, não é um cara de um grande destaque, rodou em vários clubes, né? O Chiquinho foi revelado pela equipe do Galo em 2009, rodou o interior de Minas, rodou alguns outros clubes, teve oportunidades em clubes grandes como Atlético, como o Internacional, Santos, Flamengo, passou por essas equipes, mas ainda não conseguiu, né, um destaque grandioso, talvez como o Marcos Rocha teve, como o Diego Alves teve, como outros que vão vir tiveram. Hoje ele está no Santa Cruz e é uma revelação da lateral esquerda atleticana. A dupla de zaga, uma dupla de zaga que no auge deu muito respeito, tem muito respeito. Primeiro, Leandro Castan. Leandro Castan, revelado pelo Atlético Mineiro em 2005. O Castan rodou alguns clubes até se firmar no Corinthians. Aí no Corinthians o Castan talvez mudou um pouquinho de status, de grande zagueiro. Foi para Roma. Também muito bem lá na Roma, depois Sampdoria, tal, rodou um pouquinho por esses dois clubes. Voltou para o Brasil para jogar pelo Vasco da Gama. Tá lá até hoje, né? Não sei, eu acho que talvez ele poderia até ter mercado lá fora ou num centro maior, num clube maior, mas veio para o Vasco, a gente não desmerecendo a grandeza do Vasco, mas a gente sabe como que tá o Vasco hoje em dia. E o Castan é uma das revelações atleticanas. Ao lado dele, nessa seleção, Gemerson. O Gemerson despontou como uma grandiosa promessa nesse time do Atlético Mineiro, chegando a alcançar, inclusive, seleção brasileira. Foi vendido para o Mônaco como uma grande promessa e no futebol francês talvez não conseguiu debutar da forma que se esperava do Gemerson lá fora. Voltou para o Brasil, veio para o Corinthians por menos da metade do preço, ou seja, hoje ele está valendo menos da metade do que ele foi vendido lá para fora, ou seja, segundo esses sites que medem aí o valor do cara, o Gemerson teve o seu valor reduzido mais pela metade, mas foi uma grande revelação do Atlético
despontou muito bem e vamos ver qual será o desfecho dele com a camisa do Timão, se ele vai voltar a ser um grande zagueiro ou se a carreira dele não passará muito disso do que está acontecendo com ele. Na meiuca atleticana, mano, vamos começar com Lucas Cândido. Isso, Lucas Cândido, revelado em 2013 pelo Galo, rodou alguns clubes e sempre sendo emprestado e tal, e terminou indo para o Vitória em 2019, o último clube aí do Lucas Cândido. Foi uma boa revelação do Atlético. A maioria dos atletas que o Atlético vem revelando despontam como grandes promessas, mas às vezes não acabam se caracterizando o que se esperava de muitos deles. O caso do Lucas Cândido pode ser um desses que tiveram uma expectativa grande com relação a ele, mas ele acabou não tendo essa desenvoltura toda que se imaginava do meio-campo ex-Atlético, agora Vitória da Bahia. Outro meiuca que também despontou talvez como uma grande promessa do Galo e não se confirmou foi Giovanni Augusto. Giovanni Augusto se profissionalizou na equipe do Galo em 2010, chegando à equipe profissional, fez algumas atuações, porém, desde lá, Giovanni Augusto foi constantemente emprestado. E não deu certo na maioria dos clubes na qual passou. E aí o Corinthians então resolveu adquirir os direitos econômicos do Giovanni Augusto. Chegou como uma promessa também de que vida nova, né? Teve aí talvez no início lá no Corinthians um pouquinho de um lampejo de que poderia dar certo, mas acabou frustrando a Fiel, assim como ele já havia frustrado a massa atleticana. Não deu muito certo. Giovanni Augusto passou a ser emprestado também pelo Corinthians em outros clubes e hoje está no futebol do México, jogando a primeira divisão mexicana pelo Mazatlán. Acho que é isso o nome do time de lá, mano. Outro da meiuca que completa a meia cancha do Atlético e talvez dos meias tenha sido o de mais sucesso é o caso do Nicão, velho. O Nicão, na verdade eu pensava que o Nicão era prata da casa do Furacão, mas não, ele é prata do Atlético Mineiro. O Nicão foi revelado no Galo em 2010 e aí passou por alguns clubes, foi emprestado e aí chegou no Atlético Paranaense e aí cavou realmente o seu espaço, conquistou seu espaço no Furacão e é um grande jogador, um grande destaque. E aí desse meio de campo é o jogador mais importante desses que eu citei para vocês. Chegamos à linha de frente. O ataque do Galo Forte Vingador repete muito o que foi essa seleção até agora. Talvez a principal revelação desse time dentre da meia de campo para frente seja quem eu vou falar agora, que é o caso do Bernat. Bernat, revelado pelo Atlético Mineiro em 2011, foi destaque daquele time campeão da Libertadores, onde ele conseguiu vaga para a Copa do Mundo. Bernat disputou a Copa do Brasil, ele substituiu o Neymar no fatídico 7-1, mas, mano, não é culpa só do Bernat o 7-1. Mas ele estava naquele jogo. Depois disso, o Bernat se transferiu ainda no meio de 2013, nem chegou a disputar o Mundial pelo Galo, porque aí ele foi para o Shakhtar Donetsk, ficou um tempinho lá na Ucrânia, e aí agora está no Everton da Inglaterra, às vezes entra, às vezes é titular, constantemente tá jogando pela equipe do Everton, então é um cara que deu certo, né, dessas revelações do Atlético, talvez a promessa que mais vingou dentre esses outros que eu citei até agora e os dois próximos que eu vou falar. Fechando esse time, vamos com duas grandes promessas. A primeira pode ser que ainda vire, porque os caras investem e não investem à toa. Estou falando de Alejandro. Alejandro surgiu como uma grande promessa no ataque atleticano, fazendo gols, brigando pela titularidade e logo despertou o interesse dos maiores investidores hoje do futebol brasileiro. A galera do Red Bull, o pessoal do Red Bull Bragantino adquiriu os direitos econômicos do Alejandro, comprando ele, e ele está lá, fica no banco, joga, às vezes não joga, mas esses caras não dão bola fora.
E provavelmente o Alejandro terá todo um amparo e toda uma preparação para dar certo. Porque se eles compraram, dificilmente eles jogam dinheiro fora, eles investem errado. Então, se eles tiveram a percepção de ir lá e comprar o Alejandro, eles ainda acham que ele pode render. Porém, na minha concepção, o Alejandro ainda está devendo pelo que ele era quando surgiu. Todo mundo pensou que ele ia ser um grande jogador, um grande atacante do ataque do Galo, mas até agora está só na promessa. Assim como o seu parceiro de ataque nessa seleção, Carlos. O Carlos surgiu no Atlético dando aquela fumaça no ataque. Era aquele jogador que todo mundo falava, mano, vai pôr o Carlos, vai mudar, uma espécie de Luan, revelado pelo Atlético Mineiro em 2014. Aí ele teve empréstimos para Inter, para o Paraná e não vingou. O Carlos hoje está no futebol português, foi para o Santa Clara, tá lá, né? Foi para um clube antes e agora está no Santa Clara. Time ali pequeno, briga sempre pelo meio da tabela no futebol português. E aí a expectativa em relação ao futebol do Carlos caiu um pouco. Claro que ainda dá tempo, ele ainda é jovem, pode ser que ele desponte, ainda mais em Portugal, onde não é tão difícil jogar assim. E aí essa é a expectativa do torcedor que torce pelo futebol dele e pelo aquele cara que metia fumaça quando entrava nos jogos. E aí pode ser que ele venha a vingar, mas aí já em terras portuguesas, porque aqui no Galo, ou no Inter, ou no Paraná, o Carlos não foi muito bem assim, como se imaginava inicialmente. Beleza, minhas crianças, esse foi o time do Atlético. Talvez podemos falar que o time do Atlético seria as promessas que não vingaram tanto assim. Claro que tem algumas exceções, tem jogadores, principalmente sistema defensivo, muito bem, obrigado, com grandes jogadores, mas realmente do meio para frente, jogadores medianos e que não conseguiram talvez grande sucesso no futebol. E vamos recapitular para vocês, antes deixa o seu like, se você chegou até aqui fala, mano, cheguei, e aí vamos ver se você acompanhou direitinho, e vamos recapitular esse time do Atlético Mineiro, e eu quero a opinião de vocês sobre esses jogadores, começando pelo gol, com o Diego Alves, Marcos Rocha, Gemerson e Leandro Castan e Chiquinho na lateral. O meio de campo com o Lucas Cândido, Nicão e com o Giovanni Augusto. No ataque, ele, Bernardo, alegria nas pernas, Alejandro e o Carlos. Beleza, minhas crianças? Esse foi o quarto episódio da Base Vem Forte. Muito obrigado, tamo junto e até o próximo. Valeu!